Olá pessoal, vamos falar agora de um tema muito importante a respeito da natureza da ação penal quando se tratar de lesão corporal culposa no âmbito de violência doméstica e familiar. Imagine uma situação em que o marido, o namorado ou o companheiro em casa abre a porta e a mulher está atrás da porta e a mulher vem a se lesionar, machuca o pé, machuca a cabeça, causou uma lesão corporal culposa, ou até mesmo um acidente de trânsito, por imprudência, o motorista ali, o marido, o companheiro, o namorado está dirigindo um veículo e esse veículo vem a colidir em outro ou num poste e a mulher que está ao seu lado vem a ficar lesionada. São lesões corporais de natureza culposa, ou seja, houve a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Ao abrir a porta de forma muito rápida, com descuido, ou então ao dirigir de forma imprudente, com descuido, correto? Houve a violação de um dever objetivo de cuidado. Nesses casos, a ação penal pública é condicionada ou incondicionada. Isso é muito importante porque afeta inclusive a atuação policial na rua, do delegado de polícia e do policial militar. Há divergência em relação à natureza da ação. Por quê? Em se tratando de violência contra a mulher, deve-se observar a violência baseada no gênero, é o que está no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Se não há a prática de uma violência em razão do gênero, a princípio não há que se falar em violência doméstica e familiar e aplicação da Lei Maria da Penha. Contudo, o STJ, inclusive, possui julgar nesse sentido, e os tribunais de justiça também, que aplicam a Lei Maria da Penha para os casos de lesão corporal culposa. Eu vou deixar aqui abaixo o número do julgado do STJ para você dar uma olhada. Tá? Então, ainda que se trate de uma lesão corporal de natureza culposa, a ação penal pública é incondicionada. Portanto, se um policial militar na rua atende uma ocorrência em que houve um acidente de trânsito e a mulher ficou lesionada culposamente, ou em casa abriu a porta, machucou a mulher, ou alguma outra situação em que está caracterizada a culpa e não o dolo, para esses julgados, o policial tem que prender a pessoa em flagrante delito, conduzir a delegacia, o delegado tem que lavrar o APF. Tá? Mas a parte da doutrina entende, e assim eu também entendo, que se não há o elemento ali subjetivo do tipo consistente no dolo, a consciência e a vontade de praticar a infração penal contra a mulher, não há que se falar na aplicação da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a mulher não está sendo violentada em razão de seu gênero, em razão de ser mulher. Ocorreu um fato mediante culpa, imprudência, negligência, imperícia, mediante a inobservância de um dever objetivo de cuidado, e isso não viola, isso não consiste numa violação de gênero, certo? O professor Renato Brasileiro é um que defende isso também. Então, eu entendo que nesses casos a ação deveria continuar sendo pública condicionada. Por exemplo, um acidente de trânsito, estou dirigindo ali, acontece uma fatalidade, e eu venho abater o veículo e a mulher sofre pequenas lesões corporais de natureza culposa. Eu vou ser preso em flagrante em razão dessas lesões se a mulher não quiser representar? Para quem entende que a natureza ainda continua sendo pública e incondicionada, sim, é prisão em flagrante, condução à delegacia, certo? Em se tratando do entendimento que a ação penal é pública condicionada, se a mulher falar eu não tenho interesse em representar, nada pode ser feito, tá? Não é possível a prisão desse homem, desse companheiro, namorado, ou inclusive outra mulher também, tá? A mulher também pode ser sujeito ativo, pode ser agente do crime envolvendo violência doméstica e familiar, tá certo? Então é muito importante essa distinção, conduz ou não conduz para a delegacia nesses casos de ação penal pública condicionada à representação, depende muito do caso. Eu entendo que o policial militar ele tem que elaborar a ocorrência e mencionar lá que deixou de conduzir, por se tratar de ação penal pública condicionada à representação, ou às vezes uma ação penal privada, um crime contra a honra, e não deve conduzir. Mas, dependendo da situação, se, por exemplo, houve aí o crime de ameaça, que é de ação penal pública, condicionada. Nesse caso da ameaça, depende de representação da vítima. O policial tem que conduzir? Eu entendo que sim, porque o policial, se não conduzir, às vezes até para questões de pacificação social, retirar a mulher e o homem daquele local ali que está com conflito, levar à delegacia, fazer o registro, tudo, o homem não vai ser preso se a mulher não representar, tá certo? Mas, que fique muito claro que nesses casos, em que a mulher não representa, não haverá aí uma ação penal contra o homem, tá certo? A finalidade aí é a pacificação social, até porque o policial pode receber depois uma nova ocorrência se a mulher vir se tornar vítima aí de um homicídio, tá certo? Então depende muito do caso, esse é o meu entendimento, tem entendimentos diversos que eu respeito, tá? Mas há essa discussão, então se ligue nessa dica, tá? Violência
né, praticada de forma culposa contra a mulher, julgados do STJ e de tribunais falando que a ação penal ela é pública e incondicionada, ainda que a natureza seja culposa. Por outro lado, entendimento doutrinário, inclusive o meu, como o professor Renato Brasileiro, que é um grande nome que defende isso também, que nesses casos não há aí o dolo consistente na violência de gênero, razão pela qual a lesão corporal culposa continua sendo de ação penal pública condicionada. Portanto, a adoção de providências contra o autor da agressão da lesão corporal culposa depende de representação da vítima. Beleza? Vamos lá, vamos continuar sempre postando dicas aqui importantes para o dia a dia, sobretudo o dia a dia policial, certo? Um grande abraço e continue nos seguindo e nos acompanhando nas redes sociais.